Eu sou Morgana Quinn. Já estive em muitos lugares, com vários nomes e vários tempos diferentes. Eu vou contar a minha história. Se quiser me conhecer, me siga e seja uma elemental nessa jornada. A escuridão da noite era interrompida pela luz de uma lua cheia. A noite estava escura como era de costume naquela época do ano, mas havia algo diferente naquela luz forte da lua. O céu estava iluminado pela lua cheia nunca vista. A lua brilhava como um farol no meio da escuridão. Todos olharam com estranheza para o céu e a lua, encantados com a beleza daquela visão. Ninguém conseguia descrever como se sentia, mas todos sabiam que algo importante parecia estar para acontecer. Era como se a lua estivesse ali para guiar alguma coisa e que algo grande e mágico estava acontecendo. Algo que ninguém sabia bem o que era, mas que havia sido trazido à luz pela lua cheia. De repente, um ser gigante saiu da floresta. O reflexo da luz da lua o fez parecer bem maior do que era. Ele se dirigiu para o lado onde havia uma porção de moradores, mas logo se assustou e voltou a se esconder na floresta. Naquele lugar longínquo, viviam pequenos criadores de animais em perfeita harmonia. Mas naquela noite, depois de uma grande profusão de barulhos estarrecedores, foi possível sentir um silêncio extraordinário que tomou conta do ambiente. Foi então que os moradores, olhando em volta, perceberam que seus animais estavam caídos. Todos ficaram estarrecidos e muitos ficaram revoltados e exigiam saber a verdade por trás da situação. Perceberam que a cidade havia sido atacada por uma força maligna. E estavam certos de que tinha a ver com um monstro que saíra da floresta há pouco. Foi então que cogitaram montar um grupo de caça para capturar aquele monstro e se juntaram para escolher os participantes do grupo. Nesta oportunidade, eu estava com 16 anos e já havia passado o meu momento do despertar. Mas ainda caminhava devagar pela minha sina de lutas e aventuras. Como era uma das moradoras daquela pequena cidade, e até então tudo era muito calmo. Não havia sido necessário fazer uso de nenhum de meus poderes. Porém, naquele momento, me dei conta do motivo pelo qual era naquela cidade que havia ocorrido o meu momento do despertar. Sempre fui ligada à natureza, desde menininha galgava meus passos em busca de fazer o melhor para mim e para as pessoas à minha volta. E meu contato com os elementais era algo nato e conseguia me comunicar muito bem com todas as criaturas vivas. Mesmo aquelas inanimadas que para muitas pessoas parecem não serem vivas, mas eu sei que são. Neste período de minha longa jornada, tinha o poder de me comunicar com várias espécies e considerei que uma de minhas melhores amigas seria de grande ajuda neste momento. Cibele a borboleta. Considerada o símbolo da transformação, da mudança e da renovação. Representa também o recomeço, a beleza, a felicidade, a efemeridade da natureza, proteção e boas energias. Aos olhos da maioria, era uma simples borboleta. Mas apesar da aparência frágil, ela era especial. E assim como eu, possuía super força, além de suas asas serem de grafeno. Suas asas pareciam cristais finos, muito leves e impermeáveis, além de fortes e praticamente indestrutíveis, portanto, dificilmente poderia ser ferida. Cibele possuía milhares de pequenos olhos e isso nos ajudaria em muito a capturar nosso monstro da floresta. Quando os moradores finalizaram a escolha do grupo para a caça, eu me revelei e contei quem era e os poderes que possuía, e queria ajudá-los a resolver este problema. Eu pensava que falando quem eu era poderia ser útil e proteger aquelas pessoas que me acolheram, mas não foi bem assim. Logo que me revelei, vi muitos rostos de desconfiança e medo acerca de quem eu era e do que seria capaz de fazer, caso algo não fosse do meu agrado. Mas eles perceberam que seria bem complicado sem a minha ajuda e aceitaram. Rapidamente, chamei a Cibele para se juntar ao grupo e ela foi sem nenhum questionamento.
Com seus milhares de olhos, ela serviu como um tipo de radar para localizar aquela criatura. Quando nos aproximamos, notamos que era uma espécie de alteração genética que deu tamanho e força para aquele animalzinho. Ele tinha a aparência de um singelo macaco, face pigmentada, róseo, os pelos da cabeça com capuz negro triangular, mãos e pés enegrecidos. Mas o tamanho dele era assustador e ninguém mais teve coragem de tentar pegá-lo. Os moradores se assustaram, congelaram e fugiram de medo. Foi aí que eu e Cibele entramos em ação. Como nós duas éramos indestrutíveis, não seria um perigo letal apanhá-lo apesar da face furiosa que ele aparentava. Lutamos o mais rápido possível na tentativa de pegá-lo sem maiores danos. Mas ele estava muito furioso para deixar ser pego. Foi aí que Cibele teve a brilhante ideia de tentar pará-lo antes de capturar, e com suas asas leves e rápidas, voou para outro canto, coletou uma grande porção de flores de maracujá e foi possível fazer um calmante poderoso. Enquanto eu abraçava aquela criatura, ela o fez ingerir aquele líquido, que mais parecia uma poção mágica, e o fez perder os sentidos e se deitar calmamente. Depois de capturarmos aquele primata, que na oportunidade, parecia indefeso, ele, calmamente, conseguiu se comunicar conosco e contou que estava fugindo da floresta quando sentia fome, pois o alimento que costumava consumir havia acabado. E com esta mutação genética não era possível trilhar pelos atalhos da floresta e encontrar outros locais para se alimentar, o que lhe fez atacar as criações. Apesar de ficarmos surpresos com a informação, olhamos em volta e nos demos conta de que era verdade, e precisaríamos arrumar uma solução para aquele problema. Com nossos poderes, eu e Cibele ajudamos a pobre criatura a se mudar para outro lado da floresta, pois de fato era uma criatura indefesa, apenas lutando pela sobrevivência. Depois deste feito, tínhamos um problema, tão grande quanto, para resolver. Ao voltarmos para a cidade, descobrimos que havia um grupo que comercializava ilegalmente plantas exóticas da floresta, incluindo uma que era o alimento daquele animal, a Pinus taeda. Ficamos muito tempo conversando com aquele grupo e foi quando Cibele falou: 3 coisas não podem ser escondidos por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Ficaremos aqui até que falem a verdade e liberte este povo de males ainda piores que estão por vir pelas atitudes de vocês. Contra a vontade e em meio a um turbilhão de acusações, os culpados se revelaram. Então, aquele grupo de comerciantes ilegais precisaria ser detido e pagar pelo que estavam fazendo. Pois certamente não seria apenas aquela indefesa criatura que estava sendo prejudicada. Revelamos toda a situação, e os motivos pelos quais aquilo estava acontecendo. Os moradores que não faziam parte dos malfeitores ficaram atordoados. Eles se convenceram que aqueles homens maus precisavam ficar detidos para que não cometessem mais este crime e expusesse a cidade inteira a perigos maiores que aquele. Assim esta situação se resolveu, e Cibele voou para longe daquela parte da cidade e viveu bastante tempo apenas observando como as situações se acertavam, esperando não ser preciso mais usar seus poderes na esperança de que vivessem em perfeita harmonia. Eu, por outro lado, não pude permanecer ali. Quando meu segredo foi revelado, as pessoas daquela comunidade não conseguiam assimilar a situação, e a amizade e proximidade não foi mais possível. Me olhavam com ar de desconfiança e medo. Apesar de ter estado sempre ao lado deles, a partir dali já não conseguiam uma convivência pacífica com medo do que as minhas habilidades poderiam interferir em suas vidas. Então me conformei com esta situação e achei melhor seguir meu caminho para outras aventuras em outro lugar do planeta, e deixá-los continuarem a tocar suas alegres vidas e não ficarem ressabiados e desconfortáveis com a minha presença. Se quiser conhecer outras de minhas muitas histórias, continue me acompanhando. Me siga e seja um elemental desta jornada. Toda semana, uma história fantástica e diferente para acompanhar e se divertir.
Somos muito gratos a todos vocês. Compartilhem esse vídeo, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receber a notificação de vídeos novos. Comenta e deixa a sua curtida, que ajuda muito o canal. E não esqueça, seja um elemental, sustentáculo da expressão da vida.